Obrigado pela presença amiga. O que é importante todos nós termos como consciência e responsabilidade, todos os médiuns, todos, sem exceção, todos nós somos médiuns. Em todo o nosso planeta Terra, em todos os continentes, onde tiver uma ilha, nos polos, em qualquer lugar, aonde tiver um médium, e que ele aí vibra, ele será amparado pelos espíritos protetores planetários. Essa equipe de trabalhadores planetários, para eles chegarem até lá, são muitas reencarnações, muito aprimoramento, muito estudo, muito preparo. Então, quando se chega a essa condição de trabalhar pelo planeta, houve longas preparações, várias reencarnações, aonde o espírito vai se libertando pouco a pouco das suas imperfeições. Hoje, nós podemos falar que o médium pode se libertar mais rapidamente das suas imperfeições, porque ele hoje, o médium, com o conhecimento atual da ciência, do estudo que nós temos, nós conseguimos nos libertar dos nossos vícios através da ajuda dos espíritos. Então, quando o médium quer se libertar ou da sua raiva, ou da sua vingança, ou dos seus faniquitos, ele, médium, começa a solver com as energias que são conhecidas por ele. As energias que trabalham, que velam, que protegem nós humanos, eles começam do micro ao macro. Então, os grandes espíritos, eles trabalham para harmonizar, equilibrar, só que eles não podem fazer o serviço. Se nós pensarmos, os anjos e os arcanjos virão aqui, vão fazer isso, não vai acontecer. Porque só vai acontecer aquilo que os médiuns, o desejo da mediunidade, o desejo dos médiuns em realizar um trabalho em prol da humanidade. Nós somos aprendizes do trabalho familiar. O trabalho familiar é a base do crescimento, é a base do aprimoramento da mediunidade. Porque enquanto a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos estiverem em desalinho, em desajuste, o médium tem dificuldade de trabalhar. O médium tem dificuldade que se o filho está lá drogado, passado, desequilibrado, todo mundo nervoso, desestruturado, o médium tem dificuldade de trabalhar. Mas quando ele conhece a técnica, que a equipe dele, do médium familiar, pode recolher os espíritos drogados para que eles passem por uma reforma, por um reformatório, por uma assistência. E que o seu próprio filho ele é capaz de trabalhar pela desintegração de todo o fluido tóxico da droga e colocar um fluido curador. Então, esse aprendizado da mediunidade familiar é altamente importante. Então, nós vamos encontrar também a falência de família que tem falência moral, falência espiritual, falência física, de uma maneira descontrolada. Então, o médium,
À medida em que ele desenvolve a sua equipe de trabalho por merecimento, o que é um merecimento? Se é aquilo que o médium vem trabalhando ao longo de sucessivas e sucessivas oportunidades, vai recolhendo os espíritos, desde a evangelização infantil, desde o evangelho do lar, desde o passe, desde vai indo, até que ele chega aquele médium que ele é capaz de recolher uma quantidade grande de espíritos, e essa equipe que o médium forma, desde a evangelização infantil, desde o seu primeiro evangelho, desde os seus primeiros trabalhos socorristas, vai formar a sua falange de trabalho. É isso que o médium vai formar seus grupos de trabalho. Não cairão do céu. Se alguém está pensando que de uma hora para outra vai aparecer os espíritos e cair na nossa cabeça, não vai. Ou você merece, pelo seu trabalho redentor, pela sua dignidade, pelo seu esforço, pela sua dedicação, para que venha um bom espírito de uma ordem mais elevada para te ajudar, pode acontecer. Mas por puro mérito de trabalho. Porque o médium, ele passa de estágio. Então, o médium aprendiz é como se ele estivesse no prezinho. Aí ele passa para o primeiro ano, segundo, terceiro, vai até o quarto, para ele chegar àquele crescimento de conhecimento, de filosofia, de tudo. São, às vezes, sucessivas e sucessivas reencarnações. Então, o médium começa a operar, trabalhar de uma maneira pequena. De ordem geral, aparece um guia, um protetor, um anjo de guarda, um espírito familiar, que começa a ajudar ele. Um caboclo, um índio, não importa se é um hindu, se é um africano, se é um índio pele vermelha, se é um povo aqui das Américas, se é lá do sul, se é um boiadeiro, se ele é um baiano, não importa quem é que vai auxiliar o médium. De ordem geral, esse espírito vem sozinho, ou o avô, ou a tia, ou quem quer que seja. Ele é uno. Então, ele começa o seu trabalho ao lado do médium, auxiliando os filhos, as crianças, o trabalho, e aqueles espíritos que o médium vai iniciando, estudando, aprendendo, levando para as colônias espirituais. Daí, 6 meses, um ano, eles voltam para fazer um trabalho para beneficiar a família. Então, depois que eles fizerem uma temporada nas colônias espirituais e que compreendem que passaram uma vida inútil, vazia, que não oraram, que não trabalharam, que não ajudaram, que não ampararam a família, esses espíritos voltam para colaborar na família. E é por isso que muitas vezes as pessoas não entendem a linguagem de alguns espíritos quando vêm até nós, médios, e dizem: você precisa trabalhar. Você, médio, precisa trabalhar, você tem que trabalhar. Então, não é um trabalho físico. Quando os espíritos nos orientam, o trabalho é espiritual. O que é trabalhar no mundo dos espíritos? É socorrer as almas, é socorrer os espíritos. Então, aquele médium que socorre os espíritos no seio da sua família, eu digo os espíritos que invadiram o nosso lar, espíritos que invadiram o nosso domínio espiritual.
que ultrapassaram as nossas barreiras espirituais, que invadiram, quebraram a nossa cerca, invadiram, passaram as nossas portas. Esses espíritos são tirados pelos nossos amigos e benfeitores espirituais, levado para nossos laboratórios de recuperação fluídica, para depois serem levados às colônias espirituais. Então, um médium que ele é um trabalhador, que ele ora, que ele trabalha, que ele recolhe os espíritos, que ele retira os espíritos da sua casa, do seu filho, do seu neto, dos espíritos enganadores, dos espíritos que ali estão na sua casa, prejudicando o seu lar, deixando nervoso, irritado, bravo, passado da cabeça, com dores de cabeça, com dores no corpo. Então, quando o médium aprende a socorrer esses espíritos, então, o médium que tem um trabalho assíduo de responsabilidade, de deveres e obrigações, ele leva essas entidades. Quando vem no próximo ano, ele já tem mais uma leva. E quanto mais aumenta a sua equipe de trabalho, mais esse médium e esses espíritos trabalham. Então, o crescimento do médium depende exclusivamente dele, do médium, do aprendizado. Então, quando vocês estão aqui comigo e com a Eli, que nós fazemos a prece, todos os espíritos recolhidos são seus. Quando nós recolhemos espíritos aqui, porque eu e ele temos consciência de que esses espíritos recolhidos no nosso trabalho do estudo e educação da mediunidade têm o objetivo de levar o crescimento e o desempenho da mediunidade. E a sua proteção só pode ser feita por você. Nós podemos receber ajuda. Nós podemos ir com uma pessoa, a pessoa fala, olha, eu vejo tal espírito aqui do seu lado, ele é seu protetor, ele é isso, ele é aquilo, ele vai te ajudar. Mas esses espíritos sempre aparecem sozinhos, qualquer linha que ele for. E vai depender do trabalho do médium. Então, é importante essa evolução que nós estamos falando aqui, do médium socorrer ele mesmo, socorrer seu lar, tirar as imperfeições dele. Se você é bravo, e fica bravo, e fica revoltado, e fica com faniquito, igual eu digo, recolhe os espíritos bravos. Pede para sua equipe recolher a brabeza, que você está bravo. O médium tem que aprender que primeiro ele, depois do lado. Porque se você recolher os espíritos das crianças que estão bravas, de alguém que chegou, de alguém da sua família, e os seus, como é que fica? Quer dizer, você continua brava, porque os espíritos que te acompanham são seus. Nós podemos tirar os espíritos nervosos das crianças, que não quer comer, que está bravo, te jogando no chão, que não quer dormir, que está com chilique. Criança mal criada, criança respondona. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos pedir à nossa equipe de trabalho que retire aqueles espíritos que respondam mal criado, que não quer dormir, que não obedece, que não quer estudar, que não quer isso, que não quer aquilo. Então, os espíritos vêm em nosso auxílio, mas nenhum médium tem um problema maior que ele não seja capaz de solucionar. Porque a nossa mediunidade, ela foi estudada, preparada. No processo reencarnatório, em tal tempo, você vai ter isso, isso, isso. Então, nós já temos uma programação. O que dá errado nas nossas vidas?
É o médium não se preparar. Aí, quando ele tem lá 8, 10 anos, fala para a mãe dele assim: olha, sua filha é médium. Aí ela fica com 14, fala assim, nossa, ela é assim porque ela é médium. Aí ela tem 30, não, porque eu sou médium. Quer dizer, desde os 8 anos, já poderia estar rogando ao anjo guardião, rogando ao espírito familiar, rogando aos espíritos que protegem aquele médium, que viesse lhe proteger nas ruas, nas calçadas, na escola, na companhia, afastando as más companhias, afastando os espíritos maus, afastando da onde quer que pudesse levar aquele médium à queda. A mediunidade familiar é de alta envergadura na família. Porque o que eu estou falando aqui não é uma coisa fácil e que as pessoas estão acostumadas. Não, eu estou falando aqui os objetivos da mediunidade. Porque na maioria das vezes, nós fomos formados por uma linha de Umbanda, por uma linha de Candomblé, e os espíritas, de ordem geral, estudam muito pouco. Ficam uma vida inteira fazendo evangelho e não passam a instrução básica do Livro dos Espíritos, nem o Livro dos Médiuns, nem a Gênesis, nem o Céu e o Inferno. Como se o Espiritismo fosse falar para você ficar boa, ficar boazinha, mas não te dá a Gênese para dizer como que você vai tirar de você o mal fluido. Como que você vai reformar o seu perispírito? Como você vai modificar a sua alma? Então, o espiritismo, ele tem um estudo de filosofia, de aprendizado, que é algo gigantesco, apaixonante. Eu sou apaixonada, porque cada dia que eu estudo, eu entendo que nada sei. E que cada dia eu aprendo uma coisa nova, uma coisa diferente que eu não tinha prestado atenção ainda. Quer que eu leia o Evangelho? Eu falo, meu Deus, como é que eu não vi isto? Quando eu leio o livro dos Espíritos, novamente eu descubro algo que ainda não estudei. Parece que eu não vi, que eu estava cega, obsedada. Então eu não vi. Mas quando nós, aqui, vocês, espírita, de qualquer religião, indiferentemente, porque quando eu falo aqui, eu não estou falando só para os espíritas, falo do defeito dos espíritas, mas das outras religiões, eu tiro meu chapéu, porque cada um tem a sua identidade. Cada religião caminha com a sua forma de trabalho. Então, quando eu advirto algo que está errado, estou falando para os espíritas, mas eu não estou aqui para divertir nenhuma outra religião, porque não compete a mim. Eu só posso falar daquilo que eu estudo, embora eu tenha estudado todas as religiões disponíveis. Eu estudei a Bíblia, eu estudei tudo. Não deixei nada que eu não pudesse estudar. Porque para você falar alguma coisa, você tem que estudar. Então, na visão espírita, é necessário que o médium se prepare primeiro, o primeiro aninho dele é na sua família. É aí a sua grande escola. O que é o centro espírita? O centro espírita é um apoio para que eu possa receber meus protetores, meu anjo de guarda, minha equipe de trabalho,
para que eu possa desenvolver junto com os meus guias espirituais. Mas também, se eu tiver um núcleo familiar da minha família, também eu posso desenvolver a minha mediunidade no seio do grupo familiar. E quem está falando isso não é Araci, é Kardec. Porque quem já estudou a Revista Espírita inteirinha, e leio e releio, os melhores grupos, na visão de Kardec, são os grupos familiares. Porque o grupo familiar tem estrutura de cuidar do lar, da família, dos netos, dos entes queridos. Já quando nós estamos nesses grandes centros, e que ali tem 100, 200, 300 pessoas, não tem condição de dar esse atendimento. Mas quando nós estamos num centro, num grupo pequeno, de 10, 15 pessoas, é um grupo adequado para aprendermos a estudar e a trabalhar, desenvolver a mediunidade. Kardec coloca que quando o nosso centro espírita tem 30 pessoas, divide no meio. Tem muita gente. Um dirigente não dá conta de um grupo de 30 pessoas. Que é preciso que dê atenção ao desenvolvimento da mediunidade. E para desenvolver a mediunidade, é necessário que o instrutor seja médium. Isso está lá no livro dos médiuns, tá bom? Se o dirigente não recebe espírito, naquele local ninguém vai receber espírito. Eu sinto muito falar isso, mas isso é a realidade. Está na realidade da doutrina dos espíritos. A mediunidade, ela é desenvolvida pelo médium que tem característica para desenvolver a mediunidade em outras criaturas. Então, se aquele médium não tem mediunidade, não recebe o seu protetor, não recebe ninguém, porque eu conheço muito centro espírita, que o dirigente fala assim, eu não recebo espírito. Com certeza, a casa dele, ninguém recebe espírito. Só se vir de outras casas já recebendo os espíritos. Senão, não recebe, não. Então, quem estuda a obra básica, o livro dos médiuns, está lá. Eu não estou falando nada aqui de que não esteja dentro da obra básica. O que falta para nós é uma compreensão maior de tudo isso. Então, os médiuns que podem desenvolver a mediunidade, quer de psicografia, quer de incorporação, que é a mesma coisa. Psicografia e incorporação é a mesma coisa. A diferença é que um médium escreve e o outro médium fala. Mas todos eles têm um impacto mental na mente do médium. Todos. A mensagem dos espíritos é treinado na mente e ele escreve. No meu entendimento, o que é mais difícil? A psicografia. Porque quando nós recebemos a mensagem do espírito, nós temos grande dificuldade de escrever, porque é rápido demais. Rápido demais. Então, eu tenho dificuldade para fazer psicografia, porque eu não consigo acompanhar a vontade do pensamento do espírito e a minha escrita, porque ela é lenta e difícil. Mas eu consigo falar com maior facilidade na mensagem falada, com média de psicofonia. Então, esse aprendizado, o desenvolvimento, ele sempre vai ocorrer com o médium que recebe os espíritos.
Então, sempre que você estiver numa casa espírita, aonde o dirigente, ele é um médium de incorporação, ele terá facilidade de desenvolver a mediunidade em outras criaturas. Então, enquanto ainda nós tivermos nesse passado que nós não estamos seguindo a obra básica de maneira correta para desenvolver as mediunidades, com o médium que tem a capacidade de dar o exercício do aprendizado da incorporação, quer da psicografia, quer da psicofonia, quer de qualquer outra especialidade que o médium tenha. Então, esse desenvolvimento é dado pelo dirigente. Por isso é importante, quando na nossa casa, na nossa família, nós já temos um médium especializado, um médium estudado, um médium com conhecimento, ele é capaz de nos auxiliar um desenvolvimento técnico, calmo, tranquilo e sereno. Porque o que é difícil de desenvolver é quando o médium já recebe aquele seu obsessor, espíritos mal criados, espíritos levados à breca, espíritos que não obedecem, vira aquela folia. Porque o médium já passou do tempo, a fruta que já está caindo, já está esborrachando no chão, e ele não aprendeu a autodefesa. Ele não tem protetor, ele não tem anjo de guarda, ele não tem ninguém. E isso causa uma certa perturbação e desequilíbrio, quer para o médium e quer para o dirigente, que se não estiver preparado para socorrer essas entidades com essas condições. E às vezes são espíritos brincalhões. Nem são espíritos, são simplesmente brincalhões, zombeteiros, desocupados, que gostam de se aparecer. Então, o dirigente tem que ter uma percepção se aquele espírito brinca, se aquele espírito realmente está falando a verdade. O médium com conhecimento, ele para na hora um espírito brincalhão. Num segundo. Porque um médium especializado com conhecimento, ele simplesmente fala para o espírito: pare agora. Quieta, escuta, quietinho, bonitinho. É assim é o médium com conhecimento. O médium sem conhecimento, o espírito sobe, desce, ele fica com medo do espírito. Acha que o espírito não vai sair mais dele. E aí, pronto, ele acha que não vai sair mais, aí Deus nos acuda. Essa é a coisa tão diferente que existe em quem estuda, em quem sabe, quem domina os espíritos e os que deixam a reveria. Vamos nos posicionarmos nesse momento. Vamos nos colocar em prece ao Criador. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos buscar o universo, essa tranquilidade, essa paz que nos envolve, que nos ilumina. Senhor, aqui estamos nós a te rogar as suas bênçãos. Derrama sobre nós, Senhor, a partícula do vosso amor, a partícula de sabedoria, Senhor, para que possamos crescer, para que possamos nos moralizarmos. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de estarmos com os espíritos superiores, os bons espíritos, os espíritos sábios, prudentes, benevolentes,
que possamos assimilarmos, Senhor, absorvermos toda essa energia curadora, calmante, pacificadora. Ilumina, Senhor, a cada um de nós. Ilumina o nosso lar, Senhor. Que caia como raios solares, Senhor, a iluminar o nosso lar, trazendo a força, trazendo a coragem, trazendo a fé e a confiança. Permita, Senhor, que esses raios solares possam nos fortalecer diante das provas, das dificuldades, Senhor, que tenhamos que passar. Rogo que essas energias solares, as energias lunares, Senhor, venham também a nos fortalecer. E rogamos, ó Pai de infinita luz, que esse templo de amor, de luz se abra como um portal para que possamos nós, Senhor, entrarmos em contato com o grande Mestre Jesus, rogando a Ele as suas bênçãos, rogando a toda a sua equipe crística que venha nos auxiliar, como pedimos a todos os guardiões, aos anjos guardiões, a todos que venham nos auxiliar, que venham nos amparar, nos fortalecer. Rogamos, Senhor, ao Espírito de verdade e toda essa ordem consoladora, amiga e benfeitora, que possa nos envolver, nos fortalecer, nos enriquecer com o conhecimento. Que os nossos benfeitores espirituais estejam conosco, nos auxiliando. Que as falanges de Allan Kardec, Senhor, que as falanges consoladoras, que as falanges médicas de Adolfo Bezerra de Menezes, de Eurípides, que as falanges de Joana d'Arc, de Francisco de Assis, estejam conosco, nos auxiliando, como pedimos, Pai misericordioso, e evocamos os nossos ancestrais, todos os nossos ancestrais da África, que venham trabalhar conosco, que venham nos auxiliar, que venham crescer, que venham estudar conosco, como pedimos, as falanges, Senhor, europeias, asiáticas, da Oceania, das Américas, Senhor, e todos esses espíritos que têm compromisso conosco, que estejam neste momento ao nosso lado, trabalhando, crescendo, evoluindo. E rogamos, ó Pai misericordioso, a todos os nossos benfeitores. Evocamos neste momento toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos protetores de guarda e retaguarda, que venham nos auxiliar, que venham nos iluminar nesse momento, para que possamos, Senhor, socorrer os nossos irmãos caídos, cansados, oprimidos, revoltados, falidos. Rogo-te, ó Senhor misericordioso, que todas as nossas equipes de trabalho, neste momento, estejam ao nosso lado e permita, Pai, abrirmos a bacia da consolação, da regeneração, da redenção da lama astral. E rogamos nesse momento a nossa equipe de trabalho que puxe para dentro de cada bacia os cansados, os doentes, os oprimidos, os revoltados, os tristes, os depressivos, os falidos, que venham auxiliar todos esses espíritos, que venham auxiliar os nossos obsessores, rivais, adversários, os fascinadores, subjugadores, que as equipes guardiães, nesse momento, possam recolher e puxar para dentro da lama astral todos esses obsessores dessas
obsessões complexas, que venham nesse momento libertando a cada um de nós, libertando de todas as magias, feitiçarias, libertando, Senhor, de toda a subjugação, de toda a fascinação, de todos os males, libertando de todos esses espíritos doentes, que neste momento essas bacias, o fogo etéreo neste momento comece a queimar, a desmaterializar, a dissolver, a desmagnetizar, a desconsagrar todos os pedidos, todas as raivas, todos os ódios, todas as maldades, todas as demandas, todos os trabalhos, toda essa emissão de fluido de ódio, de maldade, de calúnia, de difamações, de erros. Permita, Pai misericordioso, que essas energias possam, neste momento, libertar todos esses espíritos, libertando o Senhor dos seus próprios erros, libertando dos seus próprios males, dos seus próprios ódios, dos seus orgulhos, das suas maldades. Permita, Pai misericordioso, que os guardiões, que todas as equipes guardiões estejam conosco, nos auxiliando, e que caia sobre todos esses espíritos a luz, Senhor, redentora, a luz libertadora, Senhor. Que este fogo vá libertando perispiritualmente todos esses nossos irmãos, transformando, mudando, refazendo, que os fluidos de arrependimento, que os fluidos desse momento possam ser desmagnetizados dos ódios, que esse arrependimento venha, Senhor, como raios desintegradores, para desintegrar todos os males, libertando todos esses nossos irmãos em espírito. E se porventura, Senhor, ali estiverem espíritos encarnados, que ainda trazem o ódio, a raiva, a mágoa, inculta dentro do seu ser, que essas radiações, esses fluidos possam ser desmaterializados, desintegrados, dissolvidos, libertando todos os seres encarnados, libertando toda a nossa família, Senhor, que os protetores possam passar por dentro do nosso lar, retirando todos os espíritos que porventura ali estejam cansados, perdidos, falidos, ignorantes, orgulhosos, invejosos, maldosos, traidores. Todos esses espíritos que porventura estejam dentro do nosso lar, que sejam colocados dentro da bacia da redenção, da consolação, da regeneração. E que essa energia do fogo etéreo venha desmaterializar, venha desintegrar, venha dissolver. Que esse fogo etéreo penetre por todo o nosso lar, limpando, higienizando todas as paredes, todos os tijolos, todos os ferros, todo o cal, todo o cimento, toda a telha, todo o nosso lar, Senhor, toda a nossa casa, passando por todos os quartos, passando por todas as dependências, passando por todo o reino mineral, vegetal, animal, o reino do homem, passando por todos os nossos carros, por toda a nossa propriedade, retirando todos esses fluidos negativos, todos os fluidos de inveja, de calúnia, de difamações, todas as vibrações humanas ou espirituais. Que esse fogo vai libertando, limpando, higienizando, vai dissolvendo. Que passe por cada um de nós esse fogo. Queime, queime nós, queime a maldade, queime a hipocrisia, a falsidade, queime a calúnia, a difamação, queime os nossos pensamentos maléficos, a nossa preguiça, queime o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Queime, queime, desintegre, nos liberte,
Nós estamos pedindo que nos liberte dos nossos próprios erros, que esses erros sejam desmaterializados, desconsagrados, que todas as nossas vibrações, os nossos pensamentos maléficos sejam dissolvidos. Se nós emitimos a outros, que permita, Senhor, que seja desmaterializado, desconsagrado todos esses pedidos. Que esse fogo vai queimando a 10 mil graus, a 50 mil graus, a 100 mil graus, Senhor, na necessidade do nosso trabalho, nos libertando e libertando todos os espíritos, todos aqueles que estão dentro desse grande laboratório. Rogo de Pai misericordioso, que venha a força das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, dos aquíferos, que traga nesse momento e lave todas as bacias, lave o nosso lar e passe por todos nós encarnados e desencarnados. Que essa água venha lavando, limpando, higienizando, purificando o nosso corpo físico, o nosso perispírito, a nossa alma, nos libertando, Senhor, de todos os nossos ranços passados, dos nossos traumas. Que essas águas tragam o fluido curador, o fluido das ervas medicinais, para curar, refazer, transmutar, Senhor, o ser doente para o ser curado, Senhor. Dai-nos a luz, Senhor. Dai-nos os 10 mandamentos. Dai-nos a partícula do vosso amor. Dai-nos, Senhor, a paz, a esperança. Envolva todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Envolva o nosso lar e a nós, Senhor, nessa partícula de amor, para que possamos crescer, para que possamos, Senhor, atingir a melhora, a prosperidade, Senhor, a luz do entendimento. Pai de infinita luz, permita nesse momento socorrermos todos esses nossos irmãos, todas as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os velhos, todos esses espíritos, Senhor, todos os encarnados, que sejam retirados, Senhor, das bacias e levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, que todos os católicos, evangélicos, espíritas, todos os umbandistas, todos do candomblé, todos os místicos, todos esses nossos irmãos, toda essa nossa família espiritual, Senhor, que sejam socorridas, que sejam amparadas, que sejam, Senhor, levadas para esse grande aprendizado, Senhor, nas colônias espirituais. Pedimos a sua bênção, Senhor, a todos eles. E permita, Pai, fecharmos nesse momento todo esse grande laboratório. E pedimos nesse momento, Pai, que todas as colônias espirituais sejam iluminadas, fortalecidas, que as equipes guardiões, que os nossos amigos, trabalhadores, Senhor, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todo o comando maior das Forças Armadas, façam a proteção nas nossas colônias, trazendo toda a luz, todo o entendimento, todo o progresso, todo o amparo. E assim, Pai, nós pedimos que a nossa equipe, nesse momento, venha conosco dentro do nosso lar, que nesse momento traga a partícula de amor, de paz, de esperança, de prosperidade, de fartura, de bem-aventurança. Que venha as falanges estudiosas a nos auxiliar a estudar, Senhor, a doutrina dos Espíritos, compreendê-la e colocá-la em prática. Que as nossas equipes levantem as barreiras fluídicas, Senhor, trazendo a proteção do nosso lar
E que os nossos protetores guardiões nos proteja onde nós estivermos, Senhor, nos dando todo o amparo, toda a luz, toda a proteção. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos amigos, companheiros espirituais, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado aos nossos guardiões. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, de aqui estarmos nessa grande escola, nesse grande hospital, Senhor, nesse grande reformatório. Permita que possamos sairmos daqui melhores, que possamos estudar, trabalhar, crescer, evoluir, que possamos melhorar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, pelos amigos encarnados e desencarnados. Obrigado por essa família, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos deste. E assim, em teu nome, nós pedimos permissão para encerrarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que o Senhor ilumine a todos nós, agora e para todo sempre. Que assim seja.